Salve família! Como vocês estão? Eu sou o Binho e esse aqui é o 88 Podcast, programa que é feito com você e pra você que, assim como eu, gosta de uma boa história. E hoje na casa está ela que nós vamos ouvir um pouquinho da história. É uma história de superação, lutas, vitórias, alegrias e tristezas e muito mais. Então, não saiam daí que hoje nós vamos trocar ideia com ela. Alana, tudo bom contigo, Alana? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. De nada, eu que agradeço sua presença aqui, né? A gente vai trocar ideia de muita coisa, tá? Alguns assuntos sérios, outros nem tanto. Vamos conhecer a Alana de verdade. Sim. Alana, então vamos começar da sua história. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite. Eu sou Yalorixá Alana Joiá. Sou da religião de matriz africana, do candomblé, da Umbanda também, né? Tenho uma trajetória de vida de superação. Tive uma infância muito feliz com a minha família, com a minha mãe. Mas a partir do momento que a gente acaba se descobrindo como nós somos, a gente incomoda, né? A sociedade, a família. E eu passei por dificuldades, mas também fui uma pessoa muito feliz. Tive um lar de muita educação, de amor, de respeito. E a minha mãe teve um câncer, né? E ficou entre a vida e a morte. Quando ela morreu, meu irmão me expulsou com a roupa do corpo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos, né? E aí passei por muita dificuldade, até que eu encontrei o candomblé, né? A religião em si. E aí entrei no culto e passei por essa transformação, que esses dias eu fiz um post no Instagram, onde eu falei que todos precisam de uma oportunidade para recomeçar. E por Deus, pelos orixás, por algo muito mágico, eu tive pessoas que abriram as portas para mim, para eu ser quem eu sou hoje, né? E a gente, como a gente falou em off, né? A nossa vida é uma luta diária, então a gente luta para pagar nossas contas, luta para estar na sociedade, ainda mais na minha condição, mulher preta, mulher trans, candomblessista. Infelizmente a gente vive dentro de uma sociedade que tem muito preconceito. Mas a gente que é forte, que nasceu forte, estamos aqui para driblar todos eles, né? Nasceu forte e se não tivesse nascido tinha que se transformar com força, né? Não tem muito o que mudar. Você sempre foi do candomblé? Então, eu era da igreja, né? E eu sou uma pessoa que tudo que eu faço, eu entro... Qualquer projeto, qualquer ação, eu entro de cabeça e eu faço com muito amor e muito carinho. E quando eu era criança, minha avó já estava saindo da religião, que ela já era muito velhinha, então eu conheci pouco a religião. E eu fiz catequese, fiz primeira comunhão, como todas as crianças na época estavam acostumadas a fazer, e aí fui conhecendo o catolicismo, estudei teologia e dava aula de catequese, e ali eu me entreguei muito, né? Eu cantei no coral da igreja, eu era comentarista, eu dei aula de primeira comunhão. Eu me dedicava muito ao catolicismo, né? E aí, não sei se foi um preconceito declarado ou se de repente... A gente nunca quer pensar o lado ruim da história, né? E aí, por conta de 50 centavos, eu saí da igreja. Eu fiquei decepcionada que falaram que eu peguei 50 centavos dos livros que eu estava vendendo, né? Para a igreja. E aí eu saí da igreja, e aí fiquei sem religião. Foi esse tempo da minha mãe ficar doente, de eu ir morar na rua. E aí foi quando eu conheci o candomblé, né? Que uns amigos meus de infância fizeram santo, entraram no culto. E aí eu me interessei e fui, né? E aí conheci pessoas que me ajudaram bastante. Mas foi quando eu conheci mesmo o meu sacerdote, que é o Marco Aurélio Giodé, né? Nossa casa é na Cachoeirinha, né? O Axé Ibel Del Falmi. E aí, quando eu conheci ele, eu tive essa oportunidade de recomeçar, né? E aí ele acreditou em mim,
e aí cuidou de mim espiritualmente, que eu falo que a gente tem a nossa parte espiritual, mas a gente tem a nossa física, então quando o espiritual ele está bom, as coisas têm que partir da gente e a luta, e aí eu tô aí até hoje. Cara, por causa de 50 centavos. 50 centavos. Foi um preconceito velado ali, né? Arrumou uma desculpinha ali e acharam esses 50 centavos depois? Nem sei. Mas assim, é aquilo que eu costumo falar, né? Tem até uma pauta muito importante, onde a Leonora Aquila, né? A Leo Aquila, tá trabalhando sobre a transfobia dentro das religiões, né? E eu cheguei a falar pro padre que eu achava que eu gostava de menino, que eu queria me vestir de mulher, e eu achava que isso era pecado. E ele falou assim pra mim: minha filha, você tem que ser o que você é. Deus vai amar o seu coração e o seu caráter. Isso eu carrego pra mim até hoje. Pode ser coisa de missão, de destino, talvez, tipo assim, eu teria que passar por isso, que me ajudou. A igreja me ajudou bastante também, por exemplo, a ser quem eu sou hoje, né? Que a gente acaba convivendo com pessoas, escuta histórias de vida, aprende a história da Bíblia, né? Que as pessoas costumam falar assim: o candomblé, ele não acredita em Deus. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, né? Existe a diversidade de religiões, mas o candomblé faz tanto bem às pessoas que hoje eu tô aqui na sua frente hoje para contar a minha história e falar que eu venci preconceitos, venci preconceitos, venci na vida, né? Mesmo porque se for falar que Deus não era das outras religiões só por causa de uma alteração de nome, de como é chamado, de como é cultuado, né? É meio egoísta, né? Não, só o meu Deus é certo. E eu tenho uma entidade em casa, que é a Dona Maria Quitéria, que ela fala muito de Deus. Tudo que ela vai falar para os meus clientes, para as pessoas que vão visitar a nossa casa, que sem ele nada existiria. Então até a diversidade foi Deus que criou. Então às vezes a gente vem nessa terra para um destino, e é aquilo que eu falei pra você, eu tenho a certeza que eu vim para ser forte, para ser um leão. Então já passei por tanta coisa que eu enfrento com garra, com determinação, que é isso que a gente tem que ter na vida para vencer os obstáculos e chegar onde a gente quer chegar. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas coisas que você passou, né? Sim. Como que foi a sua primeira descoberta e depois a transição? Quando você olhou assim e falou assim: não, eu não me sinto bem desse jeito. Você consegue lembrar? Consigo. E na verdade, o que acontece? Por ironia do destino, a minha mãe queria engravidar de uma menina. E aí, quando eu cheguei, porque eu sou filha adotiva, quando eu cheguei em casa, tinha um quarto todo de menina, roupinha de menina, boneca. E aí a minha mãe me adotou porque na religião que ela ia, que era mesa branca, falaram que ela ia ter uma menina, mas não era menina do jeito que ela pensou que ia ser. E aí a minha mãe se comoveu com a minha história, né? Porque a minha mãe carnal era garota de programa, e aí ela me teve, mas ela não queria me ter, então ela me deixava em casa, ia usar droga, beber, e eu ficava chorando. Então eu cheguei em casa toda machucada, com mais ou menos 3 meses de idade. A minha mãe se comoveu com a minha história e me adotou. Então, quando eu cheguei na casa da minha mãe, no começo eu tive que usar roupas de meninas, porque eu não tinha, né? Até ela poder comprar, tal, tudo. E aí, desde que eu me entendo por gente, eu sempre me vi diferente. Por exemplo, o pai ensina o filho a ir no banheiro. Eu sempre usei meu banheiro sentada como se eu fosse uma menina. E aí, na escola, os professores vão percebendo. Eu acredito que hoje a educação é um pouco... ainda não é. Mas, assim, tem uma mente mais aberta, os professores, as pessoas, para lidarem com isso. Mas na minha época não era. Então, tipo assim, a todo tempo, minha mãe estava sendo sinalizada para me levar no psicólogo. O meu comportamento era julgado. E eu só ficava com as meninas, eu me via como menina, né? Até que com 6 anos de idade, que eu fui perceber que é a idade que você começa, os pais principalmente, né? O namoradinho, a namoradinha. E eu fui percebendo que eu não gostava daquilo. E aí fui crescendo. Como eu falei pra você, em off, né? Nos bastidores. Eu nunca sofri um preconceito declarado na escola, né? E a minha mãe super me entendia, né? Pra você ter uma ideia,
na minha adolescência, quando eu falei que eu não gostava, né? Que eu me via uma mulher, minha mãe comprava calcinha pra mim, sutiã pra mim, perfume. Bacana. Entendeu? Então ela sempre me entendia, né? Mas foi uma fase tranquila. Várias vezes eu pensei em desistir pelas pessoas. Por exemplo, de às vezes você chegar num lugar, as pessoas te olhar diferente. E às vezes as próprias pessoas que estão ao nosso redor fazem com que a gente se sente diferente. Então eu tipo assim, pensei em desistir, mas não, é isso que eu quero, então eu vou até o fim. E sempre por conta dos outros, pensou em desistir por causa dos outros, Sim. nunca por conta própria. Assim, Não. Cara... Não era minha vontade própria, mas tipo assim, eu pensava, eu acho que eu vou ter que me vestir como um menino pra me colocar no mercado de trabalho, por exemplo, entendeu? Pra ser aceita na sociedade, embora eu não sofri muito preconceito declarado, assim, como a gente vê várias histórias de meninas que levam pedrada, que são agredidas, que... mortas, né? Mortas, né? Que ainda que o nosso país é o país que mais mata pessoas trans, inclusive, nunca tive declarado. Mas às vezes a gente pensa em desistir pela sociedade. Como que eu vou conseguir uma vaga de emprego sendo menina? Entendeu? Tanto que o meu primeiro emprego, eu era um menino, né? E aí eu fui promovida nesse emprego e eu tinha uma gerente na época que falou assim, Lana, como que você se sente... Como você se sente bem dentro dessa roupa de menina? Eu falei assim, não. Então você tem que vir trabalhar do jeito que você se sente bem. E ali eu consegui desenvolver as minhas aptidões, desenvolver a minha inteligência, desenvolver o meu trabalho, sendo uma menina. Mas aí é que eu falei pra você, as oportunidades, entendeu? É uma e uma exceção. Sim. E aí é onde meninas como eu, que não têm oportunidade, acabam fazendo programa, acaba fazendo coisas que a gente não pode falar que é errado, que cada um tem o seu direito de fazer com o seu corpo e a sua pessoa o que quiser. Mas coisas que a gente não quer. A gente pode ser uma boa médica, uma boa professora, uma boa mãe de santo, né? Que eu acredito que eu sou hoje inspiração para meninas também dentro da religião. Que, tipo assim, que às vezes pensa, será que eu vou conseguir ser de orixá sendo uma trans? Por que não? Entendeu? Será que eu vou conseguir ser da religião? Será que eu vou conseguir encontrar uma casa que me aceite do jeito que eu sou? Por que não? Entendeu? Então, a gente vai quebrando barreiras, né? Inclusive, você falou sobre o preconceito, a transfobia dentro das religiões, certo? Dentro da própria religião, candomblé, umbanda, existe também muito disso? Então, algumas casas, sim, a gente não pode generalizar, né? E eu sou uma pessoa que eu conheço bastante gente, conheço bastante sacerdotes que liberaram, até mesmo porque a religião que tem um público grande, né, LGBTQIA+, então não tem nenhum porquê a gente não abrir a nossa mente referente a isso. Eu não consigo nem imaginar, falar a verdade. Mas assim, eu vejo vídeos, vejo comentários de casas que se dizem tradicionais e que fecham a sua mente para isso. De um menino trans se vestir como menino e a menina trans se vestir como menina, né? E aí você pensa como fica a cabeça de um ser humano, por exemplo, como eu, que lutei a vida inteira para ser quem eu sou, e aí chegar dentro da minha própria religião, eu ser impedida de ser feliz com a vestimenta que eu acredito que eu sou e que eu amo, que eu gosto, que é ser menina, né? E aí ficar presa, né? Por este preconceito numa roupa que não me cabe, né? Porque se eu já sou uma trans menina, porque ser homem não me cabe, por que dentro da minha religião eu sou obrigada a ser vestida como um menino, né? E hoje ainda existe muito, né? Quando eu entrei no candomblé, eu era obrigado, ninguém obriga ninguém, né? Mas eu tinha esta regra, você tem que se vestir como homem, né? O meu sacerdote, ele abriu essa mente para isso, porque chegou uma grande Yalorixá trans, né? Uma pessoa idônea, uma pessoa que tem a casa dela há anos, que também lutou na Praia Grande, que é a minha irmã Júlia, de Oiá, para poder
vencer preconceitos, barreiras e vestir sua saia. E aí ela acabou entrando na nossa casa e ele viu que é normal. Então hoje, dentro da nossa casa, por exemplo, eu tenho uma irmã que é trans. Nós já fizemos, cuidamos de um menino que é trans. Eu tenho uma filha de santo que ela é mulher trans. E aí a gente foi abrindo essa mente, né? E eu acredito que nós servimos de exemplo para os nossos amigos também, tipo assim, ver que é normal. Uhum. Mas às vezes o que acontece o próprio preconceito vem da gente, porque a gente não luta para ser respeitado do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, eu fui num candomblé que eu vi uma menina vestida como menino. E se eu acredito que eu chego, por exemplo, num lugar e a pessoa fala assim, não, você vai ser vestido como homem. E eu falo assim, não, eu quero ser aceita como mulher. A gente acaba colocando isso na cabeça das pessoas, tipo assim, respeitar o próximo e aceitar. Que a roupa é uma indumentária, não quer dizer nada. O que interessa é a fé, o que interessa é o respeito, né? Porque dentro da religião, se há respeito, o que interessa são outros fatos que interessam para você ser um filho bom, para você ser de axé. Entendeu? Não é uma roupa. Mas hoje em dia existe sim. Acredito que pouco, né? Mas ainda existe. Pouco pela minha vivência do que eu vejo. Uhum. Mas aí a gente acaba sabendo de histórias de pessoas que me procuram, mandam um direct no meu Instagram. Conversei com a Léo Áquila esses dias e ela vai fazer essa passeata do dia 18 de fevereiro justamente por conta disso, para as pessoas respeitarem, né, essas meninas e esses meninos se vestirem do jeito que elas querem dentro do candomblé. Mas existe também. Mas ainda continua sendo uma luta diária, né? É uma luta diária. Como fugir. E como que é ser uma mãe de santo? Como que... Olha... Primeiro, uma curiosidade. O que uma mãe de santo, as obrigações de uma mãe de santo dentro de uma casa? O que é ser mãe de santo? Então, ser mãe de santo é zelar a vida espiritual do seu filho, né? Então, a mãe de santo, ela tem a obrigação de... do lado espiritual, mas também a gente acaba se envolvendo pelo lado pessoal, né? Então a gente fala, eu costumo falar que a educação tem que se vir de casa, mas às vezes eu sinto a necessidade de educar, eu sinto a necessidade de puxar a orelha, eu sinto a necessidade de dar conselho, eu sinto a necessidade de conversar. E ser mãe de santo é ser uma psicóloga, porque você tá ali. Que nem ontem, eu sentei na minha mesa de jogo 2 horas da tarde e saí 10 da noite. E aí você escuta histórias diárias, onde você dá a sua opinião espiritual, mas também você dá a sua opinião pessoal. E aí onde a pessoa chora, e a gente tem que encontrar uma solução para a vida da pessoa, nem que seja uma palavra, um conselho, né? E aí eu tenho essa missão, você cuidar, né, do próximo, do ser humano, do filho, do cliente, da pessoa que vai procurar a gente religiosamente. E essa questão de jogo, como que ela funciona? É jogo de búzios? Isso. Com cartas ou não? Só búzios mesmo? Não, eu jogo só búzios. E como que é? Existem sacerdotes que jogam cartas, né? O jogo de búzios é uma manipulação pelo oráculo, né? Onde a gente consegue desvendar o passado, o presente e o futuro da pessoa, através de Exu que dá intuição pra gente. E aí a gente consegue, através do jogo de búzios, manipular e saber sobre a vida da pessoa, o passado, o presente, o que ela pode fazer de repente para poder melhorar, para poder agregar. O jogo de búzios é um grande conselheiro. Então é um conjunto de fatores ali. Não Sim. Por exemplo, não é só o búzio caiu para cima ou Não. caiu para baixo. Não. É do jeito que ele virou, ou tem sempre Exu, que normalmente é Exu. É que uma tá intuição, junto, né? A gente lê, né, o jogo, mas Exu fala com a gente. Então ele dá a intuição para direcionar a pessoa no melhor caminho. E se você pudesse definir Exu, como para você, o que é Exu? Pra lá. Olha, o que é Exu para mim? Ele é o primeiro de todos, né? Quando eu jogo búzios para um cliente, eu vou falar algo para alguém, eu falo que Exu, ele que vai atrás da nossa comida, da nossa bebida, da nossa vitória, do nosso caminho, né?
não só Exu, como todos os orixás, mas Exu em específico, ele é um grande senhor que cuida da gente, né? Que não deixa a gente sofrer, que não deixa a gente passar necessidade, que vai em busca das nossas vitórias, dos nossos sonhos. Mas tem que ter fé também, tem que ter fé, acreditar, não pode agir ou ficar numa religião por osmose. Então, para mim, Exu é tudo, né? Ele que traz para mim a felicidade, ele que traz para mim a riqueza, é aquilo que eu falo sempre para as pessoas. Hoje eu sou a pessoa mais rica que existe, não financeiramente, mas eu tenho tudo que eu quero. E isso é Exu que me dá. É porque normalmente a gente escuta muito... A parte ruim. Né? Porque endemonização de Exu, Sim. né? Essas coisas todas. Mas é a falta do conhecimento, né? É o preconceito, É o né? preconceito. É o racismo, né? Ali que entra tudo. É a falta do conhecimento. E aí, falando de Deus, que está em todas as religiões, para você ter uma ideia. Eu tenho uma prima que ela é pastora evangélica, inclusive. Eu joguei búzios pra ela esses dias. Ela escutou tudo a palavra que Exu falou pra ela, né? E aí gostou da palavra. E todas as vezes que eu estou ruim, ela me vem com uma palavra de Deus. Então Deus está em todos os lugares, né? Mas às vezes as pessoas, elas têm esse preconceito com a religião, com Exu. Como você falou, vem de uma parte ruim, né? Uhum. Que não existe. Exu é maravilhoso. Meu primeiro contato, assim, foi com o Exu Veludo. E eu já falei aqui milhares de vezes, falo e repito. Pra mim, Exu é só amor, assim, cara. Só tem a agradecer. E aí, quando a pessoa não conhece o lado bom, acha que, por exemplo, a religião só faz coisa ruim. E não é, né? Uhum. Eu sou um exemplo de uma história de superação e fé que a religião me transformou. Eu era uma moradora de rua, hoje eu sou Yalorixá, né? Hoje eu tenho minha casa, meus filhos, como todos os dias fora, vou para restaurantes, faço tudo que eu quero, graças à religião que me transformou e me acolheu, né? E as pessoas só veem um lado ruim, mas é o preconceito da sociedade. Mano, é muito alto e baixo, né? Ó, você nasceu e não era querida, né? Você foi abandonada pela sua mãe. Sim. Aí foi adotada por uma mãe que te deu todo amor e carinho. Amor, carinho, incentivo, apoio e tudo mais. Aí depois a sua mãe adotiva faleceu por causa do câncer. Isso, por causa do câncer. Depois disso, você teve que sair de casa. Saí de casa. Certo? Foi acusada por causa de 50 centavos. Da adolescência. Foi antes da sua mãe falecer? Foi antes. Foi antes? Foi antes. Tá. Aí você saiu de casa, você foi expulsa de casa, né? Foi. Depois disso, você se tornou moradora em situação de rua. Isso. E como foi? Que essa experiência é estranho falar, né? Mas como que foi essa situação, essa vivência? Não é nem estranho. Acho que é emocionante, é bom a gente contar. Porque falar experiência, Sim. né? Eu acho que parece um termo meio, sei lá, mas enfim. Mas como que foi essa vivência, essa experiência? Como que foi viver isso? Eu acho bom contar, porque eu acredito que pra mim, eu sou uma pessoa que outro dia eu acordei e a minha vizinha tava tocando uma música que a minha mãe gostava. Aí eu abri minha casa, minha casa, vi tudo que eu tenho, eu falei assim, meu Deus, como eu sou grata por tudo aquilo que eu tenho. Então, às vezes, a gente passa por determinadas coisas da nossa vida pra gente dar valor, né? Ao nosso prato de comida, pra dar valor àquilo que a gente tem, porque é do ser humano, né? Às vezes, eu perdi o emprego, desanimar. Ou, tipo assim, a coisa tá dando muito errado, desanimar, reclamar da vida. Falar, eu poderia ter mais, né? Mas, às vezes, pra gente poder ter mais, a gente tem que ir atrás do nosso objetivo, do nosso ideal. E, assim, tudo que eu passei, eu acredito que serve pra eu ser quem eu sou hoje. Pra eu poder ser exemplo pros meus filhos, pros meus irmãos, pros meus amigos, né? Então, foi uma situação muito difícil. Eu ia visitar meus amigos com a esperança, tipo, dorme aqui hoje, come um prato de comida, toma um banho. E eu vivi um período
dessa maneira, né? E aí é onde a gente também acaba se achando incapaz. Tipo assim, tem uma hora que você realmente pensa, acho que eu vou desistir de viver, né? Aí foi mesmo quando eu encontrei, né, o meu sacerdote, através de uma história que é meia louca, meia comprida, mas aí que ele me deu essa força de Quer contar a história? novamente. Pode contar, sinta-se à vontade. É que envolve outras coisas. Não, tudo bem, tudo bem. Mas como que foi viver na rua? É muito triste, muito doloroso. E aí as coisas ruins, né, acabam puxando pra você pra droga, acaba puxando você pra prostituição. E aí tem uma hora que você fica, eu não sou assim. Tipo assim, tinha minha família. E aí te traz também a depressão, né? Porque é muito difícil você, no mês de agosto, no meio do inverno, tipo 3 graus, e você não ter pra onde ir. Você não ter pra onde ir e dormir debaixo de uma árvore. É muito triste. E é muito triste, é uma situação de muito, como eu posso te dizer, foge até a palavra ruim, né, pra poder descrever o tanto que é ruim estar na rua. Você não ter onde morar, ficar, tomar um banho, comer, é muito triste. O processo de sair, porque eu imagino que deve ser muito difícil sair da rua, porque, por exemplo, a gente escuta o pessoal falar, tá na rua porque quer, trabalho tem, e esses blá 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 todo que a gente escuta e sabe que não é bem por aí. Porque assim, se eu estou morando na rua, se eu estou em situação de rua, quem vai me contratar? Vamos começar por aí. Primeira coisa que eles pedem é seu endereço. Sim. Né? E como você conseguiu sair, assim? Você abriu uma porta e falou assim, é minha chance? Então, o processo de sair cai muito quando eu falei da oportunidade, que a gente precisa sempre de alguém pra tudo na vida, né? Com a força de vontade também. Porque às vezes você fica cômodo naquela situação. Tipo assim, você tá na rua e aí você tem amigos que te traz uma droga, que te traz uma bebida. E aí você acaba se escondendo no vício. E se escondendo no vício, escondendo seus problemas no vício. Então eu acredito que o processo de sair é a oportunidade. Que eu fui uma mulher de sorte. Com também a força de vontade. Porque tem pessoas que você acolhe e ela não tem força de vontade de mudar, né? E isso não é só nessa situação de rua, entendeu? Por exemplo, eu tenho pessoas que eu já cuidei ou que são da minha casa, que você tá falando que ela tá num caminho errado e ela tá indo no caminho errado, ela não quer mudar. Ela continua, entendeu? né, ali. Então a força de mudança tem que partir da gente. Porém, por um morador de rua específico, a gente precisa de uma ocasião, né? De uma oportunidade. Foi como eu tive. Mas muitas das vezes é a força de vontade também. E você falou da questão das drogas. Você chegou a cair nas drogas? Sim. Porque eu e o Adriano, a gente conversa bastante e a gente conversou esses tempos sobre uma situação dessa. Porque, por exemplo, esses problemas que tá tendo da Cracolândia lá, tal, tudo mais. E a gente escuta muito o julgamento. Julgamento. Ah, mas são tudo drogado, é isso, é aquilo. Aí, na minha humilde percepção, a pessoa tá na rua. Querendo ou não, as expectativas de melhora são muito baixas. Sim. Ou quase zero. Aí ela vê na droga ou no álcool um motivo pra conseguir sair da realidade dela. Sim. E viver uma realidade paralela que naquele momento ela tá bem. Sim. Né? Então, o vício, ele passa muito por isso também, né? Tipo, mano, Sim. eu quero sair dessa situação. Já que eu não tenho oportunidade, não tenho como sair fisicamente, eu vou sair mentalmente através de drogas. É mais ou menos isso? É a oportunidade mais fácil que tá ali, né? Uhum. Então, tipo assim, por exemplo, você tá no centro da cidade, aonde tem pessoas que usam, lá é o foco da prostituição, das drogas, e aí você tá ali sem eira, sem beira, você vai. Entendeu? Mas assim, é muito complicado. É a força de vontade mesmo. Eu procurei a religião após uma overdose que eu tive. Mas aí quando eu acordei, eu falei assim, gente, essa não sou eu preciso procurar ajuda. E aí, graças a Deus e aos orixás, eu tive essa ajuda, né? Mas eu falei assim, essa não é a Lana. Eu era uma pessoa que tinha o meu trabalho, meu dinheiro, eu estudava. Então, tipo assim, mas assim, eu também, através dos meus problemas e das minhas decepções, foi o melhor caminho. Tipo assim, eu não tenho pra onde ir, eu vou pra rua, vou usar droga. Mas a força de vontade é o primordial pra mudança.
Isso, acho que pra tudo, né? Se não houver força de vontade, não adianta oportunidade, né? Tem muita gente que tem oportunidade, mas não aproveita. Não tem força de vontade, não tem força de aproveita. vontade. Não quer mudar, né? Fica entre aspas, no Numa cômodo, mudança. né? No cômodo. Vou falar que fácil também acredito que não seja. Você falou, 3 graus no frio não é fácil. Né? Você embaixo de uma árvore chovendo, né? Ano passado morreu algumas pessoas de frio. Sim, e Então, o pior, fácil não você é. não ter pra onde ir, né? Uhum. Tipo assim, você andar a noite inteira e aí chega às 6 horas da tarde, você não tem um lugar pra você comer, pra você tomar seu banho, Pra ir no banheiro. pra ir no banheiro. Né? E são coisas que a gente acaba não pensando. Por exemplo, se machucar, se ficou doente, você vai no hospital, você não é bem tratado. Exatamente. Né? Você é extremamente deixado de lado lá, deixa morrendo, né? Quiçá vem alguém e fala assim, não, vamos ver o que tá acontecendo. Né? Ou que cuida daquele ser humano ali é muito difícil. É e a difícil, gente acaba vendo muita coisa, né? Você lembra de alguma história que você pode contar assim, tipo assim, mano, essa aqui foi pesada, assim? Olha, eu lembro de uma menina que ela tava dias sem tomar banho. E era mulher mesmo. E aí ela teve um ataque, mas não, eu acredito que não era droga, porque era difícil ela usar. E aí a gente chamou o SAMU, foram até o posto policial, e o posto policial, tipo assim, não deu a mínima. E o SAMU tratou ela como se ela fosse Nada. Né? Isso acontece muito, né? Uma vez eu tava... época da Covid. Eu tava ruim, fui pro hospital. Aí tinha um morador de rua, chegou lá, ele tava com o pé inchado, com um buraco sangrando, bem feio mesmo, tava tudo inflamado e tal. E eu cheguei e ninguém atendia. Aí ele começou a fazer meio que um escândalo lá. Aí o pessoal falava, lá, não tem nem educação e tal. Aí, tipo, eu paro assim, mano, nem fizeram a ficha dele. E o pessoal tá falando de educação. Ninguém imaginou a dor que aquela pessoa tava sentindo. Né, o desprezo que ela estava passando ali. Aí quando entrou no consultório médico lá, o médico colocou abaixo de nada. Né? Falava, vai lá, toma uma injeção. Nem viu o que era, toma uma injeção e vai embora. Você está atrapalhando o meu plantão. Né? Então é um ser humano que não é tratado como ser humano por quem deveria tratar como tal. Né? É bem complexo, Mas, né? Conte um pouquinho mais da sua infância. Você gosta de falar da sua infância? Gosto. Gosto. Conta um pouquinho mais da sua infância. A gente vai ficar indo Sim. e voltando, tá? Se não tiver problema, claro. Fala um pouquinho da sua infância. Como que foi sua infância, assim, de Alana? Olha, eu fui uma criança muito feliz, né? Uma criança muito feliz. Tive tudo que eu queria. Embora eu ter tido aquele preconceito do professor ali, levar o nosso jeito como uma loucura, né? Tipo, um problema mental. Eu sempre fui muito acolhida, né? Enquanto a minha mãe estava viva. E a minha avó estava viva. Tive primos, pessoas que me acolheram, sobrinhos, com muito amor, com muito carinho. Eu fui uma criança feliz, assim. Eu brincava do meu jeito, mas sempre gostando da boneca. Não me familiarizando com o carrinho. Na educação física, era parte das meninas e dos meninos. Eu nunca jogava futebol. Eu ia jogar vôlei. Sempre me envolvendo com as meninas, né? Mas aquilo que eu falei pra você, eu nunca tive o preconceito declarado. Eu sempre fui uma pessoa muito acolhedora, muito querida. Então as meninas me acolheram da escola. Depois professores me acolheram muito. Eu tinha professores que conversavam muito comigo pela minha opção. E aí eu sempre fui aquela criança que gostava de liderar, né? Então eu gostava de dançar, gostava de me candidatar ali ao grêmio da escola. Eu fui uma criança feliz. Você não sofria preconceito porque você mandava na porra toda. Sim. Também, né? Você dominava. Assim, não, quem manda aqui sou eu, né? Eu sempre fui uma criança que impunha. E aí acredito que às vezes, quando a gente impõe certas coisas, a gente consegue, né, ter um retorno positivo. Se não vai no amor, vai na força, Sim. né? Tá certo. E como que tá as questões do movimento trans? Que você tá em pauta de algumas coisas, tá Isso. participando de alguns projetos, assim, né? É uma luta diária, né? Eu acredito que hoje a gente vê mais meninas com
mais oportunidades de trabalho. Hoje em dia a gente tem essa oportunidade de mudar a mudança de nome, né? No RG, ou de repente no cartão do SUS, né? É uma luta diária, mas que é aquilo que a gente fala, né? Matar um leão por dia. É difícil você impor à sociedade um respeito onde ainda existe muito preconceito, né? E aí a gente não fala não só pelas trans, mas pelas trans específicos, assim falando de Exu, né? Que as pessoas têm a visão ruim. Muita gente tem muita visão ruim ainda da mulher trans. E fala assim, é uma mulher trans, é uma travesti. É porque ela é de rua. Mas por que ela está na rua? Pela falta de oportunidade, entendeu? Existem meninas como a própria deputada Erika Hilton, que passou por muita coisa também, foi moradora de rua e aí tem uma história de superação. E hoje foi moradora de rua também? Foi moradora de rua também. E hoje tem uma história linda de superação, onde ela luta pelos nossos direitos. A própria Leonora Áquila, que trabalha no Comitê da Diversidade Trans, hoje, se eu não me engano, ela é assessora do deputado Tami Miranda, se eu não me engano. E ela luta também por este movimento. E aí são meninas inteligentíssimas. E existem várias Alanas, várias Léo, várias Éricas, que não têm uma oportunidade, né? De mostrar que elas podem ser médicas, professoras, coordenadoras, gestoras, enfim. Eu acredito que a falta de oportunidade ainda existe muito, e a gente pode mudar isso. Além da falta de oportunidade, também não será que não é o caso da hipersexualização? Também. Porque eu acho que uma hipersexualização da mulher trans também, Sim. né? Você vê muitas pessoas procurando, não muitas vezes por um relacionamento, mas sim por curiosidade. Sim. Né? Que, por exemplo, faz muitos anos, eu tive uma amiga onde eu trabalhava, que ela era travesti, ela era ponto de rua mesmo, ali na Curva da Morte, na Penha. Ela falava assim, 95% dos meus clientes são casados e eles querem inversão. Assim, a grande maioria, eles têm a curiosidade, mas eles querem inversão. Né? Então, acho que a hipersexualização acho que acaba entrando um pouco nisso também. Sim. Né? Porque, tipo assim, se der oportunidade para todas, vai diminuir entre aspas, esse mercado criado. Sim. Né? Então, acho que pode ser um pouco disso também, né? Eu acredito mais no preconceito. No preconceito? No preconceito. De repente, por exemplo, um gerente ter uma representante trans. As pessoas pensam, o que vão falar, por exemplo, de você ter, por exemplo, uma presidente trans? Será que o Brasil já viu essa oportunidade? Olha o inferno que foi quando o que fizeram com a Dilma. Entendeu? Quando essas meninas, né, tanto a Érica, que eu vi uma entrevista onde ela fala que ela sofre ameaças. Ela tem que andar com seguranças. Então, tipo assim, hoje em dia é o preconceito declarado. Ela sofre ameaças dentro do parlamento lá, né? Sim. Ela sofre preconceito lá aberto, Sim. né? Então eu acredito que é aquela coisa, é a falta de respeito, né? Também. Mas a gente vai vencer esse obstáculo. Sim, sim, claro que vai. Porque falam muito da diversidade e inclusão, né? As empresas agora estão com diversidade e inclusão, mas muitas vezes essa diversidade e inclusão, ela não vem em cargo de gerência, não vem em cargo de diretoria. Muitas vezes ela vem no cargo operacional. Sim. Né? Então, para o operacional serve, mas para uma gerência e uma diretoria não. Por quê? Né? O que difere intelectualmente a pessoa? Ou, tipo assim, por exemplo, quantas trans estudadas que são médicas, que são professoras, que são gerentes de banco, por exemplo. A gente não vê uma trans gerente de banco. É muito raro, né? Entendeu? A gente não vê uma trans médica. Uhum. Já vi algumas trans professoras, mas eu acredito que são barreiras enfrentadas por conta da sociedade, dos pais. Imagina para ela numa sala de aula, chegar um pai e falar assim, não quero que meu filho tenha aula com você. Né? Porque você é trans, não sei o que você vai fazer. Né? Ou coisa do gênero.
né? Então deve ser bem... Como eu já tive situações de ver e presenciar de homens que são gays e são professores ter esse preconceito dentro de sala de aula. Tem muito disso também no meio? Por exemplo, o gay ter o preconceito com o trans? Tem. Não deveria. Não deveria. Eu acredito que nós estamos todos no mesmo barco. Deveríamos se abraçar. Mas existe. Existe. Das trans com os gays e os também gays com os trans. Não vamos falar que é só de uma parte. Mas existe. Mas aí vai da pessoa ter consciência, por exemplo, como eu. Uma pessoa que enfrentou barreiras e preconceitos, como que eu vou ter preconceito com outro gay? Eu tenho que segurar a mão dele e dar a oportunidade para ele, por exemplo, ser um cargo na minha empresa do meu lado, se eu tenho uma empresa, dar a oportunidade para ele também, né? E aí, uma coisa muito boa que essas meninas estão fazendo, a Érica faz muitas leis que defendem a gente, a comunidade. Mas a Leonora, ela tá conseguindo emprego para as meninas, empregabilidade. Então, ontem teve até um mutirão para trabalhar na... Pode falar a marca aqui? Pode, à vontade. Droga Raia e uma outra farmácia, não lembro. E aí teve várias meninas que, graças a Deus, saíram empregadas, mas que eu espero que a farmácia dê oportunidade delas serem uma gerente. De crescerem lá dentro, de crescimento. Né? E aí, através disso, elas conseguirem estudar, conseguirem ser pessoas a serem aceitas normais na sociedade. É uma empresa 1 em 1 milhão, mas que pelo menos abriu esse leque de oportunidade pra gente, né? Tem um amigo nosso que já participou daqui, meio Tri, né, Dri? Que ele é homem trans e ele tem um projeto desse de mercado de trabalho para pessoas trans. É só pra trans, né, Dri? Dele é o projeto só pra trans, só pra pessoas trans também. Aí ele fala que, tipo assim, acontece muito de uma empresa aí contratar e, por exemplo, assim, eu pago, digamos, R$100 por pessoa. Só que como você é com o pessoal trans, eu vou pagar 30. Eles querem diminuir o valor também e tal. E ele fala assim, não é bem por aí. Não é você que vai dar o valor. É como o salário do homem e da mulher, né? A mulher não vai ganhar mais do que o homem. Como que ela vai trabalhar mais, vai ganhar mais que o homem, né? Nas mesmas competências, até, por exemplo, podendo ser mais inteligente que um homem. Às vezes. Eu sou defensor das mulheres, então, assim, eu acho que a mulher consegue fazer tudo que o homem faz melhor e mais rápido. Não tem essa. Acho que a mulher é muito mais competente que o homem. Sinceramente, assim, eu acho que é muito mais competente. Eu falo, vai trabalhar com cólica, vai trabalhar com dor, a mulher vai trabalhar lá 9 meses lá de gravidez. Tem lá. filho. Aguenta a criança. Minha mãe fala assim, eu pari você, não tinha ninguém pra fazer as coisas pra mim. No dia seguinte eu tava lavando roupa. Seu pai tava trabalhando, eu tava lavando roupa. Cara, eu tô com febre, eu não quero levantar pra ir trabalhar. Né? E eu acho que a maioria dos homens vai se identificar com isso. O Adriano fica com febre e pega um mês de atestado. Então, assim, não tem cabimento uma situação dessa, a não ser que seja ou puro preconceito ou puro medo do domínio das mulheres. Sim. Né? Porque eu acho que também tem um pouco do medo, assim, assim, não, mano, se abrir brecha pra essas mulheres, ela vai dominar a gente, o que a gente vai fazer? Elas vão ver que não precisa de nós. Né? Então, acho e que aí uma parada dessa. Que essa parte da imposição, né, que eu tenho muito, é muito bom por isso. Quando a gente acredita que a gente é capaz de fazer ou ser qualquer coisa na vida, a gente tem que ir até o fim. Né? E é por isso que é uma luta diária. Para as trans, pro público LGBTQIA+, para as mulheres, tipo assim, se impor pro negro, se impor na sociedade que a gente também pode. A gente é ser humano normal como qualquer outro. Temos todos os direitos e deveres. Sim. Como qualquer um, né? Sim. Mas é bem complexo, né? Infelizmente ainda o preconceito acaba imperando muitas vezes não, né? Infelizmente na grande maioria. É uma luta, igual você falou, é uma luta diária. Vai ser vencida? Vai. Está sendo vencida todos os dias. Né? Com muito sangue, com muita dor, mas... Com muito suor. Muito suor. Né? Não pode parar, não tem um dia de trégua? Você fala assim, tem um dia de trégua na vida de luta? Você fala assim, não, hoje eu vou tirar folga. É todos os dias. É todos os dias, né? Não tem como. Vou tirar folga, hoje eu quero, sei lá, quero tirar uma folga, eu não quero lutar. Não tem como, né? É bem maçante. A sua casa, mudando totalmente de assunto, tá? Tá. A sua casa é Umbanda
e candomblé. Isso. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Qual que é a diferença base, tanto da Umbanda pro candomblé? A diferença base, assim, é... A diferença base é, para as pessoas não se confundirem, né? Dentro do candomblé a gente cultua o orixá. E dentro da Umbanda a gente cultua os catiços, né? Que são os caboclos, exus, baianos, preto velhos, entendeu? E a Umbanda, o candomblé é um culto voltado mais ao orixá. Exemplo de orixá, assim. O que é o orixá? Oxum, Inhaçã, são deuses, né? Oxum, Inhaçã, Xangô, Ogum. Na Umbanda... Tem o orixá Exu também. Exu é um orixá. É orixá também. Dentro do candomblé. E na Umbanda, Exu é um catiço, é igual o Exu do Lodo. É um guia? É um guia. Exu do Lodo? Por que você falou do Exu do Lodo? Não, foi você que falou, não foi? Não, então foi alguma coisa, não sei, da minha cabeça. Foi veludo. Mas por que você falou Exu do Lodo? Não, foi um exemplo. Foi exemplo? Não, é porque já me falaram que comigo anda o Exu do Lodo. Ah, que legal. O Exu do Lodo e Ogum. Né? Mas foi de Exu veludo que eu havia falado. Que foi o meu primeiro contato. Isso, foi. Né? Então, o Exu, ele é um orixá no candomblé. Isso, existe Exu orixá dentro do candomblé. E aí existe o Exu, o catiço na Umbanda, né? Catiço que é a entidade, é uma entidade. É um guia? É um guia? É um guia, uma entidade. E o do candomblé é um orixá. São cultos diferentes. São cultos diferentes. São Sim. coisas totalmente diferentes. Coisas diferentes. Cultos diferentes. Por exemplo, a entidade de Umbanda trabalha mais no passe, dando passe, benzimentos, trabalhos, entendeu? Fuma, bebe, dependendo da entidade que está ali. O candomblé é o orixá em si. Então, o orixá ele tem os seus ritos e atos, seus cânticos, mas o orixá, por exemplo, não faz benzimento, não dá passe, não dá consulta, é uma manifestação. É mais a energia que Energia. tá ali. Não conversa. Não. No candomblé não tem consulta, não tem conversa? Não. A consulta é o oráculo, é o jogo de búzios. Já na Umbanda, não. Na Umbanda, não. Se você vai, por exemplo, numa gira de preto velho, tem um passe, tem orientação. Na gira de Exu tem a pombagira, tem um Exu que bebem, que fumam, que conversam. Na gira do caboclo tem um caboclo e assim vai. O beber e fumar tem um fundamento? Tem. Você sabe dizer... Específico da Umbanda. daquela entidade e daquele guia. Então, por exemplo, o caboclo, ele tem os ritos e as manias dele. O Exu também. E assim vai. Porque tem uma coisa que é meio louca, né? Você vê lá na Umbanda, você vê lá o guia bebendo, e bebendo com força. Né? Bebe, você vê... É o uísque, é o pingo, o que for. É 1, 2, 3, 4. Que tipo assim, eu olho pra mim, mano, se fosse eu, já tinha caído. Aí quando desincorpora, a pessoa. Nada. Ela não tá tonta, não tá bêbada, não tá nada. Por quê? Eu acredito que a força e a entrega. Pra você tem que se entregar ali pra aquela energia dominar o seu corpo, né? O seu ori, a sua cabeça. E aí você tem que se entregar. Fazer os preceitos, que Umbanda é uma religião muito rígida, por exemplo. Mas aí na parte de beber e fumar, que é mais voltada para Exu, né? É muito da entrega, né? Você se entregar, você ter fé, você fazer os preceitos que a sua entidade manda, para a entidade se envolver em você e conseguir trabalhar e aí dar a palavra, dar a orientação e aí conseguir o que a pessoa foi buscar no momento. Você incorpora também? Incorpora também. Você incorpora mais quem? Eu tenho a pombagira Maria Quitéria, né? E eu dou consultas com ela, eu incorporo mais ela, né? A minha casa de Umbanda tá começando ainda. Então aí a gente faz poucas giras ainda, eu tô em reforma. Mas eu dou consultas toda semana com ela, com a pombagira Maria Quitéria. Pombagira também é do bem. Também. Né? Também. Não, é porque você escuta o povo falar, cuidado, fazendo mal. Sempre é mulher isso, da né? rua, é a rainha da prostituição, e não tem nada a ver, né? E mesmo se fosse, não quer dizer que seja não, mas ruim, né? Uma entidade vem pra fazer o bem, né? Sim.
A entidade, ela vem pra trabalhar, pra Sim, evolução também, né? Como exatamente, nós, pra né? evolução. Então, se, por exemplo, se ela não faz o bem, ela também não evolui, Sim. né? Aí essa evolução é pra ir pra um lugar melhor. Até mesmo seu porque lugar, né? eu tive a evolução física, mas eu também tive a evolução espiritual. Tipo assim, há anos atrás a minha entidade não tinha, por exemplo, a maneira de falar muda, entendeu? A evolução de repente, de ver que ela tem que cuidar de mim, que ela não pode me deixar bêbada, que ela tem que cuidar da minha casa, que ela tem que cuidar das pessoas, que ela precisa e necessita de coisas boas pra ela, entendeu? Eu tive a evolução física, mas a espiritual eu tive também. E é uma troca, né? É uma troca. Você cuida bem dela E ela cuida bem de você. mim, isso Se você mesmo. deixar de cuidar, ela também deixa de cuidar. É uma troca. É uma troca, né? E é uma troca que ela tem também com os consulentes, com as pessoas que vão procurar ela. Consulente é quem vai fazer consulta. Isso. Né? Aí, por exemplo, chego lá e falo assim, eu quero saber os números da loteria. Eu acredito que não. Se Ela- ela for dar pra você, ela deverá dar Não pra é, mim, né? não, é porque o pessoal fala, mas se não falar o número da loteria, eu não acredito. Não é assim, dessa maneira, né? Ela tá ali pra ajudar. Não é assim, eu ser quero um carro humano. novo, ela vai me dar um carro novo, né? Se você merecer, ela te dá. E se você ter força de vontade de ir atrás. Porque entidade não é um passo de mágica. Eu quero um carro novo e aí vai bater. O gerente da Honda fala assim, olha, eu trouxe de presente pra você em nome da Pombagira tal. Não, a gente tem que ir atrás. Você quer um carro, você tem que trabalhar. Não é passar um paninho lá na porta do banco, qual tem uns testemunhos É. aí que fala que vai pagar as dívidas, né? Sim. É tipo assim, eu quero um carro novo. Vai abrir caminhos pra que eu consiga trabalhar, consiga, né? Exatamente. Não é tipo, eu quero um carro novo, tá ali, ó. Pega lá, é teu. Não, né? Não. é pastel. Não. Não, é só pra deixar um pouquinho claro, né? Porque Sim. tem, né? Tem gente que tem dúvida, não conhece. Sim. E pensa que tá vendendo alma pro Pro diabo, né? Fala assim, não, você tá pedindo porque tá vendendo alma pro diabo, né? Não, tá vendendo alma pro diabo pra uns pastores aí, né? Mas enfim, tá vendendo mais do que a alma, né? Deixa eu ver. Mais alguma coisa pra falar? Me fala alguma coisa que você gostaria de falar. Então, vamos lá. E eu sou Diga-nos. uma pessoa que sou defensora da minha causa, né? E uma coisa que eu tenho pra falar pras pessoas que vão assistir esse podcast, pras pessoas que eu vou indicar pra assistir, pra conhecer também a minha história, que eu acredito que eu sou exemplo de força de vontade pra muitas pessoas que desistem muito fácil da vida, desistem muito fácil daquilo que querem. Eu acredito que a gente precisa matar um leão por dia para as pessoas conhecerem e verem que nós podemos ser seres humanos normais, né? Eu falo da minha comunidade trans. Então, o que eu tenho para falar para essas meninas não desistirem é aproveitar que existe pessoas porta-voz, como, por exemplo, eu que sou peixe pequeno, mas existe as deputadas, coordenadoras que estão indo atrás com causas maravilhosas, com oportunidades maravilhosas, para que as pessoas não desistem, para essas meninas não desistirem de os seus sonhos, né? E de quererem ser aceitas do jeito que elas são, né? E a força de vontade é a base de tudo, né? E para as pessoas que vão ver, que estão assistindo, que vão assistir esse bate-papo maravilhoso, eu quero deixar essa mensagem da força de vontade, né? A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, né? Dos nossos objetivos, dos nossos ideais. As coisas ruins estão para serem enfrentadas, né? Eu acredito que Deus fez todos nós como seus filhos, e aí como um leão. Então a gente tem que lutar pela nossa vida, porque viver é uma dádiva, né? E a gente tem que acordar todos os dias e agradecer a Deus ao momento que a gente está passando, mesmo que seja ruim. E levar um aprendizado, né? Eu tô passando por certa situação e eu vou desistir da vida, mas tudo que você está passando de ruim vai te fortalecer para sua vitória, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Nunca desista dos seus sonhos.
e sejam mais incisivas naquilo que elas querem ser, né? É isso que você quer, lute pela sua vida, pela sua vitória. E eu tenho certeza que, na minha época, a sociedade já estava de uma maneira, né? Hoje, nós estamos no ano de 2024, e teve uma melhora, uma pequena melhora, e eu acredito que matando esse leão por dia, a gente vai conseguir vencer os obstáculos, e aí, a cada vez mais, todos nós vivemos felizes na nossa sociedade, que é a vida, né? Sim. Antes de finalizar, se não quiser responder, não tem problema não, tá? Qual foi pra você, assim, você fala assim, mano, esse aqui foi o pior e esse o melhor momento da minha vida? Você consegue separar algum? Você fala assim, puta, esse aqui pra mim é algo o pior. E eu também falo assim, puta, esse é o melhor. Então, a perca materna é sempre o pior, né? Tipo assim, a gente nunca vê a gente sem a nossa mãe. Então, engloba a perca materna com essa expulsão que eu tive de casa e tudo que eu vivi. E a minha vitória da transformação que eu consegui. Tipo assim, vencer, né? E aí a gente pensa assim, caramba, eu consegui chegar até aqui. Mesmo passando fome, mesmo sofrendo preconceito, mesmo não tendo oportunidade digna de trabalho, de educação, de amor, eu tive essa oportunidade de recomeçar, né? Que muitas pessoas precisam ter. E eu não falo só da minha comunidade, eu não falo só da mulher trans, não. Existem muitos moradores de ruas, muitos pais e mães que expulsam seus filhos de casa. Existem várias e várias situações na vida. E todo ser humano merece a oportunidade de recomeçar. Então, a minha vitória foi essa, né? Hoje, chegar até aqui, que eu sei que eu vou conseguir chegar muito mais daquilo que eu quero, que eu almejo ser uma pessoa muito grande, eu sei que eu vou ser. E abrir os meus olhos todos os dias e falar assim, eu venci. E matar esse leão por dia e ir atrás daquilo que eu quero. E se continuar sendo exemplo, né? Sim. E a última pergunta. Essa é mais difícil, eu acho. Se Deus chegasse, Deus, Exu, Oxalá, o nome não importa. Fala assim, Alana, você tem uma coisa pra pedir. O que você quiser. O que seria? Seria tanta coisa, né? Olha, eu pediria mais saúde. Mais saúde, né? Sem saúde a gente não pode ir atrás do nosso ganha-pão, da nossa prosperidade. Força pra lutar eu tenho, então pediria mais saúde pra eu ir à luta em tudo daquilo que eu quero. Então, não pediu dinheiro, não pediu nada, pediu saúde. Bacana, bacana. Quer falar mais alguma coisa? Dinheiro a gente corre atrás. Corre, né? Dinheiro a gente ganha, a gente perde, a gente ganha de novo, perde de novo, fica sem, fica devendo, paga quando puder e assim vai vivendo, né? Sim. Mas sem a saúde, nem todo o dinheiro do mundo vai comprar saúde, Sim. né? Nem todo dinheiro. Quer deixar mais algum recado? Falar mais alguma coisa? Quero agradecer, né? Uma coisa que eu falei esses dias, que hoje existe vários meios de comunicação pra gente levar pras pessoas informação, né? E é muito importante as pessoas verem vários tipos de história, como existe aqui no podcast de vocês, onde a gente acaba conhecendo o lado de cada ser humano que vem aqui, né? Então é muito importante hoje ter pessoas como você que abrem as portas para informação, né? Para as pessoas conhecerem o outro lado da moeda da vida de cada um. Conhecer histórias de vida, histórias de superação, que isso incentiva a mudança, né? Eu quero agradecer pela oportunidade, que Oxalá e Exu abençoe sempre a vida de vocês, traga muita sorte e prosperidade a todos. Que assim seja, já está abençoando bastante, dando bastante saúde. Pra nós que nós precisa, né, Adriano? Nós não merece muito não, mas nós precisa. E tá trazendo muita coisa, muito caminho aberto, luz. Graças a Deus, graças a Exu também, agradeço bastante. E é isso. E eu queria muito agradecer de coração. Obrigado por ter vindo, tudo. tá? Obrigado por contar a sua história. Obrigado pela sua luta, né? Continue nessa pegada, continue nessa luta. A gente sabe não, né? A gente imagina o quão difícil deve ser, mas como você falou, você virou exemplo para muitas pessoas, né? E vai ser para mais ainda, para as pessoas começarem a ver que os nossos problemas eles podem ser superados independente de quais sejam. Exatamente. Né? E o melhor de tudo, que mesmo quando parece
a gente não está sozinho. Sim. Né? A gente precisa de uma mão estendida, sim, mas sempre a gente tem alguém acompanhando. A gente pode estar vendo ou não. Mas sempre tem alguém acompanhando. Tá, Lana? Obrigado de coração mais uma vez. Tá? Pessoal que ficou até aqui, não esquece, dá aquele joinha, curte, compartilha, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, o que tiver. Sigam a Alana, comentem o que achou. Se você quer contar um pouquinho da sua história, conta nos comentários, chama no direct, troca uma ideia com a gente, que a gente responde assim que possível, da melhor forma possível, com muito amor, carinho e muita luz pra todo mundo. E é sobre isso. Obrigado, até mais, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.